Fala pessoal, tudo bem? Professor Marcelo de Química, voltando para fazer a segunda parte da revisão de Química da Unicamp, segunda fase, ok? Então se você não viu ainda a parte 1 dessa revisão, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo, beleza? Antes de começar o vídeo, para você ainda que não é inscrito, se inscreva no canal, curte e compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a este conteúdo. Beleza? Então, bora lá pro vídeo. Começando nossa revisão com esse exercício da Unicamp, tem um texto falando sobre abacate. Abaixo do texto tem uma tabela mostrando a composição do abacate. Proteínas, lipídios, carboidratos, energia liberada. E a pergunta do item A. Levando em conta a tabela, calcule os valores de energias associadas a carboidratos e a lipídios em kJ por grama, considerando que as energias correspondentes a proteínas e a carboidratos são aproximadamente iguais. Apresente seus cálculos. Então, esse item é basicamente matemática, tá? Para fazer ele, eu vou copiar a tabela aqui do lado direito de uma forma um pouquinho diferente, ok? Então, olha só como é que eu vou fazer ela. Vou marcar aqui, ó, proteínas, tá? Vou marcar lipídios e vou marcar carboidratos. E são duas variedades de abacate, né? O avocado e o Guatemala. Então eu escrevo aqui do lado, ó, avocado e o Guatemala. E aí você tem as quantidades de cada um, de proteínas, lipídios e carboidratos para o avocado e para o Guatemala. Então vamos lá na primeira linha, avocado. Proteínas, pessoal, 1,1 gramas, tudo em grama, tá? Lipídio, 10,2. E carbo, 8,9. Lembrando que a energia total do avocado é de 544. Para a porção, né, de 100 gramas de polpa. No Guatemala, a energia total é de 412 kJ para cada 100 gramas aí de polpa, tá? Então, vou marcar aqui kJ, kJ, kJ. Na linha do Guatemala, proteínas, 1,8. Lipídios, 7,4. E carboidratos, 7,3, certo? Qual que é a ideia? Você tem proteínas, lipídios e carboidratos e tem energias diferentes associadas para cada classe. Então, você tem energia da proteína, energia do lipídio e energia do carboidrato. O que você vai fazer? No texto da pergunta, ele fala que a energia da proteína e do carboidrato são aproximadamente iguais. Então, olha só o que eu vou fazer. Se eu pegar essa massa de 1,1 da primeira linha, multiplicar pela energia que a proteína libera, mais 10,2, que é de lipídio, vezes a energia que ele libera, vou chamar de X, mais 8,9, que é o carboidrato, vezes E. Então, repara, para a energia de proteínas e carboidratos, eu coloquei E, porque ele fala no texto que é aproximadamente igual. Proteínas e carboidratos são aproximadamente iguais. Então, eu coloquei E e E. Coloca a mesma letra, já que são as mesmas energias ou muito próximas. E X para lipídio, já que é diferente. Então, se eu pegar a massa e multiplicar pela energia e somar todas, eu vou encontrar o que, pessoal? A energia total, que do avocado é 544 kJ. Então, essa linha que eu montei é para o avocado. Você faz a mesma coisa agora para o Guatemala. Então, você pega 1,8 de proteína, energia da proteína, mais 7,4 vezes energia do lipídio, mais 7,3 vezes energia do carbo, que é a mesma da proteína também. Somou tudo, multiplicou? 412, que é a energia de quem? Do Guatemala. Então, aqui você tem duas equações e duas incógnitas. Então, é um sistema, pessoal. Aí você resolve da maneira que você achar adequada, tá? Eu aqui resolvi fazer o seguinte. Pegar aqui a primeira equação, então vou chamar de equação número 1, equação número 2. Na primeira equação, o que o Marcelo resolveu fazer? Isolar o x
e substituir na equação 2. É um jeito de resolver o exercício, tá? Então, isolando o x na primeira, vai ser 544 menos 10e, correto? Já que eu somei aqui, ó, 1.1 com 8.9 dá 10, né? Passa negativo, menos 10e. Dividido por 10.2. O 10.2 passa dividindo. Então, isolo o x, vem e substitui aqui. Depois que você substitui o x na equação 2, pessoal, você vai encontrar o valor de e, de aproximadamente aqui 9.4 kJ. Lembrando que o valor de e está associado ao seu carboidrato, hein? Depois que você encontrou o valor de e substituiu na primeira equação, você encontra o valor de x de aproximadamente 44,1 kJ. Lembrando que esse valor é do seu lipídio, que é a pergunta do exercício. Então, na pergunta, ele quer saber o valor do carboidrato, aproximadamente 9,4. O valor do lipídio, aproximadamente 44,1. Então, isso seria a resposta do item A. Agora, pessoal, eu quero fazer um resumo com vocês, ok? Então, olha só o nosso resumo. Quando você tem na prova óleo ou gordura e vai reagir isso com soda cáustica, que é NaOH, você vai obter o seu sabão mais glicerina. Quando você tem na prova óleo ou gordura e for reagir com, presta atenção, metanol, que é álcool com um carbono, ou etanol, que é álcool com 2 carbonos, você vai obter o biodiesel mais glicerina. A reação número 1 recebe o nome de saponificação. A reação número 2 recebe o nome de transesterificação. Então, olha só qual que é a ideia. Quer fazer sabão? Usa óleo ou gordura. Quer fazer biodiesel? Usa óleo ou gordura. Quando eu faço sabão, a reação se chama saponificação. Quando eu faço biodiesel, o nome da reação é transesterificação. Mas qual que é o detalhe que eu quero mostrar para vocês? Tanto para fazer sabão quanto para fazer biodiesel, qual que é a matéria-prima, pessoal? Resposta: óleo ou gordura. Então, quer fazer sabão, quer fazer biodiesel, qual que é a matéria-prima? Em destaque, pessoal: óleo ou gordura. Agora a pergunta é a seguinte: você sabe qual que é a estrutura de um óleo ou de uma gordura? Na sua tela, eu coloquei aqui embaixo a estrutura de um possível óleo ou uma possível gordura. Repara que nessa estrutura você tem radical com carbono, radical com carbono, radical com carbono. São esses radicais que vão indicar se sua molécula vai ser óleo ou gordura. Como que eu vou saber disso? Repara comigo. Se esse radical R prevalecer compostos saturados, estou falando de uma gordura. Se nesse radical R prevalecer compostos insaturados, eu estou falando de óleo. Ok? Então, nessa tela, qual que era a ideia? Saber o significado de uma saponificação, que é a produção do sabão, saber o significado de uma transesterificação, que é a produção de biodiesel, e que a matéria-prima das duas reações
é óleo ou gordura. Como é que eu vou saber se é óleo ou gordura? Olhando para os radicais, sabendo se prevalecem compostos saturados para ser gordura ou se prevalecem compostos insaturados para ser óleo. Quando eu falo insaturados, estou falando de ligações duplas. Agora que você fez a construção do seu resumo, você pode responder o item B da questão da Unicamp. Olha só o que ele pergunta pra gente. Uma antiga receita de sabão de abacate propõe, entre outros ingredientes e procedimentos, o aquecimento da polpa da fruta na presença de soda cáustica. Então, vocês sabem que abacate tem uma grande quantidade de lipídios. Podem ser óleos ou gorduras. E vai reagir com soda cáustica. Levando em conta as informações dadas, escolha um dos componentes presentes no abacate que leve à formação do produto desejado e escreva a equação química correspondente empregando a estrutura química apropriada. Então aqui embaixo, pessoal, tem as estruturas que você vai usar para fazer a sua reação. Então lembrando, abacate tem lipídio. Lipídio pode ser óleos ou gorduras. E dessas estruturas abaixo, qual que mais se assemelha a um óleo ou uma gordura? Então, era essa a primeira parte da resposta. Levando em conta as informações dadas, escolha um dos componentes presentes no abacate que leve à formação do produto desejado. Então, das três estruturas, pessoal, qual você escolhe para ser óleo ou gordura? Certo? Então, resposta. Você vai escolher essa estrutura do meio. Isso aqui pode ser um óleo ou uma gordura. Se assemelha muito àquela estrutura que eu fiz com vocês no resumo. Essa primeira estrutura aqui provavelmente seja a estrutura de uma proteína. Repara que você tem função amidar. Provavelmente essa função amidar seja parte de uma ligação peptídica dos aminoácidos presentes na proteína. Provavelmente, então, seja uma proteína. Essa estrutura da direita provavelmente seja a estrutura de um carboidrato. Então, a primeira parte da resposta, escolha, a estrutura química apropriada. Você deveria escolher essa estrutura do meio para poder fazer a reação orgânica adequada, que eu vou te mostrar agora. Então, eu já copiei aqui embaixo a estrutura que eu escolhi para fazer a reação com soda cáustica. Então, lembrando que você vai pegar agora, vai reagir com soda cáustica. É uma soda cáustica para cada cadeia. Então, são 1, 2, 3 cadeias. Então, você vai reagir com 3 mols de soda cáustica. Setinha para a produção do seu produto desejado. Agora, eu vou marcar nos compostos onde eu vou quebrar as ligações para ter o produto desejado. Então, lá no seu óleo, na sua gordura, eu vou quebrar a ligação desse lado, sempre no heteroátomo. Então, quem tem dúvida, onde eu quebro a ligação? Sempre no heteroátomo, que é o oxigênio. Eu vou quebrar nesse ponto, em vermelho, a ligação no óleo ou na gordura, e vou quebrar aqui na soda cáustica, certo? E vou copiar agora o meu produto. Tá? Então, no produto, eu vou ter o pedaço quebrado aqui, ó, H2C quebrado, HC quebrado, H2C quebrado, certo? Mais a outra parte do óleo e da gordura quebrada. Então, vamos lá. Mais O, C dupla O, R, tá quebrado o primeiro pedaço. Embaixo, outro igual. E embaixo, novamente, outro pedaço quebrado. Então, o que eu fiz? Pedaço quebrado de um lado, pedaço quebrado do outro lado. Agora, eu vou encaixar nesses pedaços quebrados a soda cáustica. Vou colocar de vermelho para ficar mais bonitinho. Então, olha só, eu não quebrei a soda cáustica ao meio? Na- de um lado, OH- do outro. Então, fica vendo, ó. OH- encaixa aqui. OH- encaixa aqui, OH- encaixa aqui, para formar quem, pessoal? A glicerina que eu te mostrei no resumo. Se o OH- entrou aqui, sobrou quem aqui, pessoal?
o Na+, Na+, Na+. Como é sal, você pode colocar Na+, O negativo, Na+, O negativo. Sempre que for sal, vai ter o positivo e o negativo. Então, esse aqui é o seu sal ou o seu sabão. Então, olha a pergunta dele. Escreva a equação química correspondente empregando a estrutura química apropriada. Então, a equação química é toda, né, essa equação aqui embaixo, respondendo, então, o item B. Olha essa questão que apareceu na prova da Unicamp segunda fase em 2019. Vê se você vai lembrar do assunto da parte 1 dessa revisão. Então, aqui você tem um texto. Logo abaixo do texto tem a equação de solubilização da hidroxiapatita. Olha o item A. Algumas características da saliva se alteram na presença de alimentos. Considerando que o prejuízo aos dentes causado pela ingestão de diferentes fontes de açúcar obedece à ordem cana, frutas e mel. Então essa parte é importante, eu vou grifar com vocês, ó, cana, frutas e mel. Então, o que você entende desse trecho? Que o maior prejuízo aos dentes é causado primeiramente pela cana, depois pela fruta, depois pelo mel. Preencha com as palavras cana, frutas e mel a tabela do espaço de respostas e explique em que se baseou a sua escolha. Então, olha só, lá na folha de respostas, ele coloca pra gente letra X, letra Y, letra Z. E ele quer saber quem corresponde ao X, Y e Z de acordo com o gráfico que está no seu lado esquerdo aí. Ok? Então, vamos lembrar lá da revisão da parte 1. Lá na revisão da parte 1, a gente tinha a mesma equação da hidroxiapatita se solubilizando e o que causava danos ao dente, né, ou que destruía esse esmalte do dente, era a ingestão de bebidas ácidas, como o refrigerante. Então, o que causa dano ao esmalte do dente é a ingestão de bebidas ácidas ou alimentos ácidos. Conclusão, pessoal, quanto mais ácido for o alimento, maior será o dano à hidroxiapatita, maior será o dano ao esmalte do dente. Correto? Aí, você vai olhar agora para o gráfico e vai perceber que tem linha tracejada fina, linha tracejada grossa e linha preenchida, certo? E repara que a linha tracejada fina é aquela na qual o pH diminui com maior intensidade. Ou seja, pessoal, se o pH diminuiu com maior intensidade, o meio está mais ácido. Quanto mais ácido o alimento, maior é o desgaste do esmalte do dente, maior é o desgaste da hidroxiapatita. Se a cana é aquela que traz mais prejuízo ao dente, com certeza é porque a cana está em meio mais ácido. Conclusão, o mais ácido é a linha tracejada fina. Por isso, aqui no Z, eu vou preencher com cana. Voltando, então, tracejada um pouquinho mais grossa, Y, frutas. Então, você vem aqui e marca frutas. E aqui no X sobrou o mel, que teoricamente causa menor prejuízo, né, ao esmalte dos dentes. Beleza? Agora ele pede para você explicar no que você se baseou para a sua escolha. Então você vai, né, escrever na folha de respostas que alimentos com caráter ácido têm a tendência, né, em desgastar o esmalte do dente ou destruir nessa película de hidroxiapatita. Você escrevendo isso, você vai mostrar para ele como que isso ocorre, certo? Então você vai falar que está meio ácido, existe uma boa quantidade, um aumento, né, da concentração de H+. E aí você sabe que H+, eu expliquei para vocês, H+, adora um OH-, quando entra em contato, forma água. Então, esse H+, que aumentou, ele vai entrar em contato com quem, pessoal? Com esse OH- da equação,
fazendo com que a concentração desse OH- diminua na equação, deslocando o equilíbrio para onde? Para a direita. O sentido da direita recebe até um nome, chamado de desmineralização. Ou seja, é a destruição da hidroxiapatita, a destruição do esmalte dos seus dentes. Com isso, pessoal, você já colocou lá na folha de respostas as letras com as respostas e já explicou, justificando a sua escolha. Explique no que você se baseou para a sua escolha. A explicação é a equação, explicar que a concentração de hidroxila vai cair, deslocando para a direita, desmineralizando o seu dente, ou seja, destruindo o esmalte do dente e, consequentemente, a hidroxiapatita. Beleza? Esse foi o item A. Agora, pessoal, o item B. O uso de água fluoretada e de produtos com flúor é recomendado para a saúde bucal. Explique a vantagem do uso do fluoreto, levando em conta a equação informada acima e a equação de solução da fluorapatita abaixo. Indique também possíveis correlações entre essas equações. Certo? Então, olha só, pessoal. Repare que a equação de cima é diferente da de baixo. Tá? Eu já apaguei aquela anterior e já copiei a equação nova que está na tela de vocês de cor azul. Ok? Então, olha a primeira pergunta dele. Explique a vantagem do uso do fluoreto, levando em conta a equação acima e a equação de dissolução da fluorapatita abaixo. Então, primeira coisa, quem é o fluoreto? Vamos marcar. Então, anotando. Fluoreto. Quem é esse fluoreto? O fluoreto, pessoal, é nada mais que o F-. Esse é o fluoreto. Então, se você usa água fluoretada, se você usa pasta de dente com flúor, o que vocês estão fazendo? Acrescentando flúor. Ou seja, olha só, a concentração de flúor está aumentando devido ao uso de água fluoretada e, por exemplo, pastas de dente. E aí você tem uma equação azul que está em equilíbrio. Então, vem na equação azul, olha que o fluoreto, a concentração dele está aumentando. Resposta, pessoal, desloca o equilíbrio para onde? Para a esquerda, no sentido de formação da fluorapatita. Se você quiser colocar nome nessa seta, você pode escrever mineralização. Quando forma a fluorapatita, você está mineralizando, né? Até porque a fluorapatita está no estado sólido. Então, é o contrário da destruição do dente. Aqui seria a formação da película que protege o dente, que é formada por fluorapatita. Então, a primeira pergunta dele, explique a vantagem do uso do fluoreto. Pessoal, como é que eu vou explicar isso para ele na folha de respostas? O uso do fluoreto aumenta a concentração de fluoreto na minha equação, desloca o equilíbrio para onde? Para a esquerda, formando fluorapatita, que é um filme que protege o seu dente. E a outra parte da pergunta, indique também possíveis correlações entre as equações acima e abaixo. Pessoal, repara no detalhe. KPS da hidroxiapatita, KPS da fluorapatita. Então, vamos fazer o seguinte, vamos anotar aqui embaixo, ó. KPS, vou escrever aqui, da hidroxiapatita, que vale 1,810 a menos 58, e o KPS da fluorapatita. Tá abreviado, tá? Que equivale a 810 a menos 60. Então, repara, se tem KPS da hidroxiapatita em cima, KPS da fluorapatita embaixo. O que eu aprendi nas aulas de KPS? Quanto menor o valor do KPS, menos solúvel. Então, aqui na frente, quem que é o menos solúvel? A fluorapatita.
Pessoal, é tudo o que eu quero. O composto menos solúvel, ele está sólido. Então, quando desloca para a esquerda, que forma a fluorapatita no estado sólido, e ela é pouco solúvel, isso é melhor do que a hidroxiapatita. Porque forma um filme mais resistente à dissolução. Esse filme é formado sobre o seu dente. Então, a correlação que ele pede entre as equações, na verdade, vai ser a comparação dos KPS, aquela que apresenta, o menor KPS tem um composto menos solúvel, nesse caso, é melhor, porque o filme que protege o dente tem que ser sólido, então um composto menos solúvel é melhor. Você justifica através, então, do valor do KPS. Quanto menor o valor do KPS, menos solúvel. Então, nesse caso, o composto fluorapatita é melhor do que a hidroxiapatita. Por isso que quando você usa águas fluoretadas e usa pasta de dente com flúor, ajuda na proteção do esmalte do dente. Beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da revisão. É uma boa prova para todos e até o próximo vídeo.